Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Maria Luísa, eu sou aluna da segunda série do Colégio Embraer e eu sou uma das professoras da frente do cursinho Voe Alto, e a matéria que a gente vai ter hoje é História, e dentro disso a gente vai falar um pouco sobre invasão holandesa. Esse vídeo vai estar disponibilizado no canal do YouTube do Voe Alto, além também dos slides e as listas de exercícios que vão ser disponibilizados para vocês. Então espero que vocês gostem dessa aula. E o intuito desse projeto, né, é fazer com que vocês consigam ingressar aqui no colégio a partir desse cursinho que nós, alunos do próprio colégio, disponibilizamos para vocês. Espero que vocês gostem da aula e agora a gente vai começar com o tema. Oi, gente, então agora a gente vai começar com o tema da nossa aula, que é a invasão holandesa. Mas antes de falar da invasão holandesa em si, a gente vai falar um pouco da União Ibérica. A União Ibérica ela é muito importante porque daí foi a partir dela que aconteceu todo esse desentendimento entre Portugal e a Holanda. A União Ibérica foi a junção de Portugal e Espanha, só que com o domínio da Espanha em cima de Portugal. Então, nesse tratado, né, nessa união dos dois, a Espanha tinha a maior autoridade. Com isso, a Espanha ela vai expulsar os holandeses que estavam aqui no Brasil e que eram parceiros comerciais de Portugal por meio de um contrato que ela vai fazer diretamente com Portugal para ficar responsável pela refinação e comercialização do açúcar. Só que com essa expulsão, os holandeses vão ficar muito descontentes e vão realizar duas invasões. Uma em Salvador, que vai ser em 1625, e outra em Pernambuco, que vai ser em 1630. A invasão em Salvador, ela não vai para frente, ela vai durar apenas um ano, porque ela é de 1624 a 1625, e a de Pernambuco é que vai ter um sucesso, entre aspas, assim, mas que é quando os holandeses vão conseguir se estabelecer aqui e tentar retomar o domínio que eles tinham aqui antes. Só que a União Ibérica, ela não foi para frente pelo seguinte motivo. Depois, nesse contexto, né, que a Espanha agora estava em domínio que Portugal estava em domínio da Espanha, né? A alta burguesia portuguesa estava ficando muito descontente com os impostos que os holandeses estavam cobrando em cima deles. Então, a partir disso, com esse descontentamento da burguesia, eles começam a fazer medidas, né, processos de guerra e restauração para que haja a restauração portuguesa. Então, quando isso acontecer com a restauração portuguesa, é quando a União Ibérica chega ao fim dela, é quando Portugal agora volta a tomar as rédeas e a Espanha fica de lado agora e ela não é mais responsável nem pela refinação, nem comercialização do açúcar, e Portugal volta com esse poder dele. Só que a consequência da União Ibérica foi em relação aos holandeses. E como a gente tinha dito, fizeram duas invasões. A invasão em Salvador e em Pernambuco. Então, a invasão holandesa começa, né, porque por conta da União Ibérica, os holandeses que estavam aqui no território foram expulsos e eles ficaram muito descontentes com a situação. Só que nisso a gente começa a ter uma crise da sociedade açucareira, porque os holandeses cuidavam dessa parte da logística, da refinação e comercialização do açúcar. Então, esse meio que vai ser o contexto da invasão holandesa e os motivos dos quais os holandeses vão tentar voltar aqui para o Brasil para estabelecer esse domínio que eles tinham. A primeira invasão foi em Salvador, né, que foi entre 1624 a 1625. Ela ocorreu em maio de 1624. Foi quando os soldados tentaram atacar a capital do Brasil, que naquela época era Salvador, e elas tomaram a capital, que é Salvador, em maio de 1625. Só que logo após, a Espanha, né, com as tropas dela, vai conseguir expulsar esses soldados holandeses. Então, essa invasão ficou apenas por um ano e logo após as tropas espanholas conseguiram voltar com o domínio. Só que vai ter uma invasão em Olinda e Recife, que é a que teve realmente sucesso, e foi entre 1630 e 1654. Os holandeses vão invadir Olinda e depois eles vão para Recife, essa invasão de Olinda para Recife vai oficializar essa colonização da Nova Holanda. Então, dentro desse período, a gente tem o governo Maurício de Nassau, que foi um importante governador, que foi entre 1637 e 1644. Maurício de Nassau, ele deu empréstimos aos agricultores sem prazo de pagamento por conta da crise que estava acontecendo, né, da crise da sociedade açucareira. Então, ele vai dar esse dinheiro para esses agricultores que eram voltados à cana-de-açúcar, sem data de pagamento,
E isso era um jeito deles agradarem a população do local de maneira que eles não fossem expulsos novamente. Então, a gente também vai ter uma política de tolerância religiosa entre protestantes e católicos. E além também nessa época, vai ser utilizada muito a mão de obra escrava africana e vai ter uma modernização da Vila de Recife. Então, a Vila de Recife agora passa a ser referência e um ponto de comércio. Só que logo após esse governo Maurício de Nassau, quando ele sai, a gente começa a ter a crise do Brasil holandês, que vai ser após o governo dele, e porque os impostos agora, daquele dinheiro do empréstimo que ele deu para os agricultores, vai passar a ser cobrado, e com juros altíssimos, super elevados. Isso vai gerar um descontentamento muito grande, porque as pessoas não vão querer pagar esses juros, e até porque são juros elevadíssimos. E querendo ou não, ainda estava meio naquela crise assim, então as pessoas estavam se recuperando e agora elas já têm que dar todo o dinheiro de volta, então isso vai gerar um descontentamento bem grande. E logo nesse período, né, a gente, após o fim do governo dele, dessa cobrança de juros altíssimos, entra a restauração portuguesa novamente. Foi a mesma restauração portuguesa que eu citei no momento anterior, quando a gente fala de União Ibérica, que ocorre em 1640. Então, com a restauração portuguesa, Portugal volta a ter o comando, só que ainda tinha holandeses aqui. Então, eles, mesmo com essa quebra e Portugal tendo sua restauração, os holandeses ainda estavam no nosso território e é quando vai, então, acontecer a insurreição pernambucana, que é uma revolta muito importante e ela acontece em 1645. Ela vai ser iniciada para a expulsão dos holandeses e em 1649 a gente vai ter a segunda batalha do Guararapes e em 1654 a rendição holandesa. Então foram esses dois movimentos que fizeram com que os holandeses decidissem que era hora de abandonar mesmo, que eles não estavam conseguindo manter, porque estava havendo muitas mortes, muita perda de soldados, e mesmo que Portugal naquela época tivesse uma quantidade menor de soldados, eles ainda estavam conseguindo vencer, então é quando a Holanda, em 1654, ela vai dar sua rendição. E a consequência de tudo isso, né, tanto da União Ibérica como da invasão holandesa, principalmente, é óbvio que vai ser a retirada dos holandeses. Só que com essa retirada dos holandeses, como eles já tinham conhecimento da refinação e já faziam a comercialização do açúcar, eles vão começar a cultivar açúcar nas Antilhas. E com esse cultivo da cana-de-açúcar pelos holandeses, a gente entra novamente numa crise do comércio de açúcar no Brasil, porque o açúcar pela parte dos holandeses tinha um custo-benefício muito maior, então o mercado voltava a comprar o açúcar da Holanda em vez do açúcar brasileiro, e que naquela época o açúcar era a nossa principal fonte de renda, a nossa principal fonte econômica. Então, com essa crise de açúcar no Brasil, o açúcar já não rendia os mesmos lucros para Portugal. Então, após isso, Portugal vai tentar procurar outros meios para conseguir voltar a ter um eixo econômico tão forte quanto o açúcar foi. Então, gente, esse aqui é meio uma contextualização sobre a União Ibérica, a invasão holandesa. Não são temas tão grandes assim, mas eu trouxe para vocês o mais importante, os principais tópicos que vocês têm que saber e vai ser cobrado de vocês.